Bom dia para você. Bom dia. Tá acordado? Vamos lá. Bom dia para você. Que bom a gente se rever para esse tempo de celebrar o Senhor, de adorá-lo com todo o nosso coração. É bom quando podemos sentir a presença de Deus na nossa vida todo dia, onde você está. Mas é tão bom quando a gente coletivamente percebe o mover de Deus no nosso meio. E é o que nós desejamos nessa manhã. É o nosso desejo. Eu gostaria de, nesse início de culto, ler um texto da Bíblia para você, ou com você. Êxodo capítulo 15, versículo 2. Tem uma expressão de adoração aqui, que nos leva a adorar o Senhor. Diz assim, na versão que eu tenho aqui: o Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai, e eu o exaltarei. Talvez você seja a primeira geração de pessoas que creem no Senhor Jesus na sua família. Mas também há aqui no meio de nós, muitos aqueles que são de segunda ou terceira geração. E a gente vem lembrando daquilo que Deus vem plantando no nosso coração, geração após geração. E aí o nosso desejo é louvar a Deus, reconhecendo tudo que Ele tem sido e feito na nossa história. E se você é esse crente de primeira geração, talvez, não é? Você também é convidado a adorar esse Deus Pai tremendo e fazer um compromisso de fé hoje, neste culto, de ser aquele que proclama o Evangelho do Senhor para que a futura geração, para que as pessoas que convivem com você possam reconhecer a Deus e desejá-lo e buscá-lo, e então se tornarem adoradores do Senhor como eu e você. Por isso, hoje de manhã eu quero, nesse início de culto, orar com você. E então nós vamos adorá-lo e louvá-lo com as nossas canções e com a nossa vida. Mas orar dizendo: Senhor, recebe o nosso louvor, porque nós reconhecemos o Senhor. Nós temos visto, temos percebido quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito na nossa história e na nossa vida. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar e falar com Deus? Ah, Senhor, é verdade. O Senhor é bom, como falamos sempre aqui nos nossos cultos. O Senhor é bom, o Senhor é muito bom. Quanto o Senhor tem feito na nossa história. O Senhor é o Deus da nossa salvação. Sem Ti, nós estaríamos perdidos nesta vida, perdidos nos caminhos desse mundo, sem saber o que fazer com nossas finanças, com os nossos relacionamentos, com a nossa história. Mas obrigado, porque o Senhor tem nos alcançado, cada dia, tocado nosso coração, aberto portas, nos dirigido através do Teu Espírito. E por isso, nessa manhã,
como igreja, nós queremos louvar o Teu nome, queremos engrandecer o Senhor, queremos tocar o Teu coração, Deus, com a nossa vida e o nosso louvor. Recebe as nossas intenções e vem com o Teu Espírito falar o nosso coração, porque nós desejamos mais de Ti, queremos ser confrontados, queremos ser tocados também pela Tua voz, para que sejamos tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. Queremos sair daqui comprometidos com aquilo que está no Teu coração, Senhor. Queremos viver para Ti nessa terra. Por isso recebe a nossa adoração e a nossa vida, porque nossas famílias, nossa cidade, o Brasil e o mundo precisam conhecer o Senhor, e nós queremos ser agentes de transformação do Senhor nesse tempo. Recebe as nossas intenções em nome de Jesus. Amém, amém. Quero convidar você a ficar de pé, e a nossa primeira canção é dizer isso. Nós queremos que toda a terra ouça o nosso louvor e reconheça Deus como o único Deus verdadeiro, Senhor nosso, Deus Todo-Poderoso, aquele que transforma não só a minha vida aqui, mas cada vida nesse mundo. Vamos adorá-lo juntos? Agora o Senhor também com as suas palmas, nós vamos adorar o Senhor juntos aqui. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe, essa nossa oração, nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, enchemos toda a terra, todo o céu. Nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz, que toda a glória se encha da glória do Senhor, como as águas correm no mar, nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, enchemos toda a terra, todo o céu. Aleluia.
Aleluia. Essa é a nossa expressão de louvor. Nós queremos que toda a terra se encha da glória de Deus, e por isso vamos dizer aleluia, Senhor. É importante nós lembrarmos que perto de nós, na nossa casa às vezes, na nossa parentela, ou por onde nós andamos, tem multidões de pessoas precisando conhecer o Evangelho do Senhor. E eu e você somos convocados e chamados por Jesus para sermos os agentes de transformação. E as multidões podem conhecer a Cristo se eu e você proclamarmos com toda a nossa fé, com toda a nossa garra, com toda a nossa alegria, porque o Senhor é a nossa alegria, e então esse mundo vai ser transformado pelo Senhor. Vamos louvar assim, dizendo: as multidões precisam conhecer a Cristo, as multidões precisam ser tocadas pela palavra de Deus, e a gente vai dizer: Senhor, eu quero ser aquele que o Senhor pode usar. As multidões tão medonhas vivem perdidas sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando? Deus em Cristo salva o pecador. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu. E depois anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, tempo de ceifa, agora aproveitai. Servos de Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Canta comigo. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu. E depois anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina chama, e declamai em nome de Jesus, que para salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu. E depois anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão, em grande coro santo jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu. E depois anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Nós estamos nesse ano de centenário, resgatando vários hinos desta igreja que cantamos ao longo da história. Por isso estamos cantando alguns desses hinos como acabamos de cantar. E um que marcou a nossa vida, falando sobre esse chamamento do Senhor para pregarmos o Evangelho. Nós queremos adorar e cantar juntos nessa manhã. Ide e pregai o Evangelho do Senhor Jesus nessa terra. Você é aquele servo do Senhor que Ele quer usar para essa grande colheita nesse nosso ano de 2014. Ide pregai em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar e de confiar que Deus sempre cumpre o que nos diz, em toda circunstância graça e força nos dará.
esse mundo em nome do Senhor Jesus. E pregai em nome do Senhor Jesus, secai os olhos, consolai, que o mundo triste está, e restaurar o homem aflito e sofredor. Seu Fado Deus aliviará, sua graça bastará, para que o mundo creia e te pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia. E te pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Amém? Que o mundo conheça que só o Senhor Jesus Cristo é aquele nosso Deus, Salvador e Senhor. Você pode se assentar. Nós vamos ter nesse momento condução do nosso momento de oração. Nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, para que Ele nos cuide, nos alcance, nos restaure, nos prepare a cada dia para essa grande obra de ceifa e de colheita para a glória do Senhor nesse tempo. Graça e paz, irmãos. É muito bom estar na casa do Senhor e adorá-lo. Jeremias 32 diz assim, o versículo 17: Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido, nada é difícil para Ti. Então Jeremias aqui está colocando que nada é grande demais, nada é difícil demais para Deus, já que Ele fez o céu e a terra, o universo e todas as coisas. Nesse momento que nós vamos estar orando, tem uns avisos aqui. Dia 5 de fevereiro, na quarta-feira, às 9h30, vai ter uma sessão solene na Câmara Municipal, em homenagem à PIB de Curitiba pelo centenário. E às 20 horas nós temos o jantar dos 100 dias, 100 dias para o aniversário. E o jantar será preparado pelos profissionais chefes de cozinha da PIB, celebração e gratidão pela chegada dos 100 anos. E nesses 100 anos, nada é difícil demais para o nosso Deus. Temos também um pedido aqui, doação de sangue para Karen Alcântara Pitarelli. Ela está no Hospital Nossa Senhora das Graças, fazendo transplante de medula óssea. Ela vai precisar muito sangue, isso é urgente. Então, irmãos doadores, vamos lá para Karen, essa doação. E nós queremos orar. E essa semana algo assim me incomodou o meu coração, porque a gente sempre fala assim, precisamos orar, não aguento mais, eu quase ouvi isso. Em vez de dizer, precisamos orar, vamos dizer assim, vamos orar. Vamos orar. Chega alguém, precisa orar? Vamos orar, agora. E eu convido vocês para que a gente esteja diante de Deus nesse momento, confiando que nada é difícil demais para o nosso Deus. Os que puderem, eu convido a se ajoelharem. Deus nosso Pai, nada é difícil demais para Ti, Senhor.
E um coração quebrantado diante de Ti é inteiro, Senhor. E é assim que nós estamos na Tua presença, confiando que o Senhor realizará os Teus propósitos na minha vida, na vida de cada um que aqui está, Senhor. Confiando que o Senhor cumpre aquilo que o Senhor prometeu. Deus querido, nós queremos nos dispor mais, Senhor. Não só precisamos orar, mas vamos orar. E Deus, quando a gente não tem palavras, então queremos mesmo assim nos prostrar diante de Ti, com o nosso coração, com a nossa necessidade, com a nossa alegria, e dizer: Senhor, estamos aqui diante de Ti. Pai, através do Teu Santo Espírito, visita agora cada coração aqui, passeia entre nós, Senhor, e que a gente creia, Deus, de todo o coração, que Tu tens o poder para realizar, para efetuar tudo aquilo que Tu tens como propósito na nossa vida, na vida dessa igreja. Ó Deus, clamamos pelos que estão doentes nesse momento. Pai, visita com a Tua graça. Nós temos tantos irmãos queridos, Deus, que estão sofrendo. Temos tantos irmãos queridos que sofrem a perda. Deus, colocamos diante do Teu altar e faz-nos sempre de novo Tuas mãos, Teus olhos, Tua boca, Senhor, o Teu abraço. Senhor Deus, nós também queremos pedir pelas que estão em luta espirituais, Senhor, que sentem um vazio, ou porque a alma está passando por um período escuro, Deus, e o Senhor está permitindo, para que a gente possa dizer: Tu és nosso Deus, e nós Te servimos por aquilo que Tu és, e não só por aquilo que o Senhor pode fazer. Pai, visita-nos, Senhor. Visita, aceita, Deus, a nossa gratidão, nosso louvor, também pelos que estão pela internet, pelos nossos visitantes, Deus. Que essa seja uma manhã cheia da glória do Senhor se manifestando em nossas vidas, Senhor. Prepara o nosso coração, Espírito Santo de Deus, para receber aquilo que o Senhor já tem preparado. E fica conosco, Deus, e ajuda-nos a não entristecer o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. Essa é a tua expressão de gratidão, não é? Deus ouve a oração e a nossa boca se enche de alegria. Nós vamos cantar durante esse centenário essa música algumas vezes, para lembrar que nós temos um tempo de colheita abundante durante esses 100 anos. Vamos cantar mais uma vez isso? A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Vamos para o nosso tempo de dízimos e ofertas. O pastor Nilson vai nos ajudar aqui. Deus é bom. Você está afiado, né? Graças a Deus.
a gente já não erra mais, né? Já aprendemos que Deus é bom. Agora eu peguei você. Queridos, é um tempo muito especial que a gente está vivendo. Gostoso a gente ficar aqui com um friozinho da barriga, pastor Pascoal. Porque essa semana a gente está correndo para os 100 dias para os 100 anos. E aí você imagina o que está no nosso coração, o pessoal da engenharia, os funcionários, pastor Pascoal pegando no pé de todo mundo, querendo pendurar todo mundo aí, ter até andaime novo, né? Eu espero que não seja para pendurar ninguém, mas esse andaime novo que está aí é para a gente iniciar os trabalhos da colocação do forro, porque Deus é bom e a gente está avançando. Você que está na galeria, já pode ver ali o forro terminado, colocado. Depois daquele forro vem as nuvens acústicas, então é um trabalho diferente. Você que está na galeria também, já pode perceber do meu lado esquerdo aqui, uma janela quase completa, está muito linda. Quem está aqui embaixo, já começamos a montar uma janela aqui, ó. Tem 2 módulos montados dos nossos vitrais. Então nós estamos trabalhando arduamente para que no dia 13 de maio de 2014 nós tenhamos essa obra concluída em nome de Jesus, amém? Agora tem algo que a gente precisa fazer. Eu estava lendo alguns textos da palavra de Deus e 2 palavras me chamaram a atenção. E eles perseveravam em oração. Isso é muito importante. Você que talvez não tenha ainda se preocupado muito com essa obra, eu quero desafiar você a perseverar em oração. Às vezes a gente não entende por que quebrou a máquina, por que não deu certo aquilo, por que não deu certo aquilo outro aqui na construção. Acontecem umas coisas assim tão estranhas. De repente vai fazer, estragou não sei o que, você fala, como assim estragou? Nunca estragou, agora estragou. A gente precisa da oração dos irmãos, porque o que vai acontecer aqui é algo tremendo. Deus estará aqui abençoando esta igreja cada dia mais, e quando esta obra estiver pronta, mais e mais pessoas terão as suas vidas transformadas nesse lugar, e essa igreja vai ficar pequena cada dia, porque pessoas e mais pessoas estarão aqui entregando as suas vidas a Jesus, e você faz parte disso, e por isso eu te convido a fazer parte, entregando a tua oferta, perguntando a Deus, qual é a minha parte nesse projeto da construção, que não é um projeto simplesmente de uma obra de paredes, vidros, tijolos, não. É aqui um local que Deus tem colocado no coração de pessoas tanto tempo atrás, para de fato ser um lugar de transformação de vidas. Você pode contribuir para a construção, você pode contribuir para a ação social da igreja. Quantas pessoas têm sido alcançadas pelo projeto de ação social da nossa igreja? E você também faz parte disso. Se você faz a refeição lá no restaurante da igreja, você está contribuindo para a ação social e para os projetos sociais da igreja. E quantos não são os projetos que nós temos na área de missões? São mais de 23 projetos missionários acontecendo, e são frutos do trabalho desta igreja da qual você faz parte. Então eu desafio você, não só entregar o seu dízimo e a sua oferta, mas ser uma pessoa perseverante em oração, para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Quem estará orando pelos projetos sociais, missionários, construção da nossa igreja? Levanta a mão. Se toda a igreja se unir, perseverante em oração, o Senhor fará maravilhas neste lugar. Eu quero convidar você a orar nesse instante. Nós estaremos orando, dedicando ao Senhor a oferta que você trará. Agora eu quero dizer para você que aquilo que você entrega, o Deus Todo-Poderoso que faz o impossível, Ele multiplica o recurso. Porque não importa aquilo que você fez, se você fez com alegria no seu coração.
Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai bondoso, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos sustenta. E nós te agradecemos porque um dia o Senhor colocou no coração de uma igreja o sonho desta construção, neste lugar. E através dos anos, Pai, quantas pessoas foram impactadas e transformadas e salvas por causa deste sonho. Que o Senhor continue a abençoar a tua igreja, Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um e que possamos juntos perseverarmos, Pai, e chegarmos ao final desta obra e continuarmos, ó Deus, a abençoar o teu reino através da ação social, através, ó Deus, da pregação do Evangelho, através das obras missionárias, enviando missionários. Que esta igreja, Senhor, não seja apenas um marco construtivo nessa cidade, mas seja um marco, ó Deus, da presença do Senhor aqui nessa cidade, e que pessoas que aqui entrarem tenham de fato as suas vidas impactadas por uma igreja amorosa, uma igreja que cuida. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós dedicamos ao Senhor os dízimos e as ofertas e pedimos a bênção do Senhor sobre todos aqueles que estarão entregando as ofertas e também sobre aqueles, ó Pai, que ainda não estarão entregando, mas que estarão, ó Deus, recebendo do Senhor o toque e poderão fazer parte, ó Deus, desse grande projeto que é a salvação de vidas. Adoremos ao Senhor. Enquanto cantamos, se você veio preparado, esse é o nosso tempo de darmos as nossas ofertas. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, vitorioso, decidido. Quanto tenho no serviço gastarei. No serviço do... Você pode ficar de pé e adorar com a gente? No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Amém. Glória a Deus. Nessa manhã, nós estamos dizendo que entendemos que Deus tem nos chamado para servi-lo, para adorá-lo e para pregá-lo por essa terra toda. Mas a Bíblia também diz que o nosso Deus é um Deus santo.
é Deus justo. E eu não sei qual é o teu sentimento, mas quando eu olho para dentro de mim, eu digo para mim mesmo, eu não tenho condições. Como eu vou fazer para ser servo que agrada a Deus e que está pronto para realizar a obra que Ele tem para fazer nessa terra? Então eu gostaria de cantar essa música com você, porque ela é a nossa oração de dizer: Senhor, eu não posso, mas eu desejo cumprir o teu mandamento. Eu quero ser alguém aprovado por ti. Sonda-me, me transforma também e me usa para a tua glória. Vamos cantar? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor, a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me da tua presença, Deus. Enche-me do teu Espírito. Se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Só nossas vozes agora. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor.
Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você pode se sentar, querido. Que gostoso a gente estar com vocês outra vez, depois de um período que a gente se afastou, não é? E agradeço aqui o carinho da igreja, a atenção da igreja em cuidar da gente nesse tempo de enfermidade da minha esposa. Final do ano, a gente estava se preparando para celebrar o Natal, e a Cleusa não estava bem, não é? E já faz tempo que ela não está bem, vocês têm acompanhado, mas ela não continuou, teve uma piora. E no dia 24, na véspera de Natal, ela teve uma queda, não é? Ela estava lá ajeitando as coisinhas para o Natal, e eu estava no quarto, ela estava na sala, e ela caiu lá na sala, e eu não vi, não ouvi, e ela ficou um tempo lá no chão, não conseguia levantar, até que a gente foi socorrer. Aí não foi nada grave, assim, de quebrar e tal, mas foi um choque muito grande, né, e abalou bastante. E o médico, então, proibiu uma série de coisas que ela estava fazendo, ela não podia fazer, e isso deu uma bagunçada, tanto na estrutura de família, quanto emocionalmente. Dia 3, eu estava marcado de voltar a pregar aqui na igreja, e na sexta-feira, que antecedia o dia 3, eu tive que ir ao mercado fazer algumas compras, e aí quando você chega assim, estava sozinho, cheguei com o carro no estacionamento, e aí então desabei, né? Comecei a chorar sozinho lá no estacionamento, e eu tinha que preparar sermão, e eu estava tão angustiado, tão desesperado, e a minha humanidade estava à flor da pele, não é? E aí eu liguei para o pastor Edson, acho que o pastor Edson nunca me viu tão angustiado assim. Falei, Edson, eu não tenho condição de pregar domingo, você pode me substituir, ver o que vai fazer aí. E ficou aquela angústia, e no domingo ele esteve aqui, pregou e convocou uma reunião extraordinária aqui da liderança da igreja, dos diáconos, do conselho, e uma comissão foi até a minha casa naquele mesmo domingo à tarde, e disse, pastor, olha, a igreja gostaria que o senhor ficasse esse mês. Na verdade, eles não colocaram tempo, mas ficasse esse tempo para se restabelecer, e foi bem-vindo, foi uma bênção esse cuidado, porque deu tempo de a gente trabalhar as emoções, procurar o médico, cuidar da saúde também. E nesses últimos 10, 12 dias, a Cleusa tem estado melhor, fisicamente, ela continua com as limitações, emocionalmente ela está muito melhor, disposição ela está muito melhor, então a gente deu aquela levantada. As orações dos irmãos foram tremendas para isso, né? Aquele tempo que as células fizeram, várias delas ligaram para a gente, mandaram e-mails, tanto carinho foi expresso, momentos especiais nos cultos aqui que os irmãos oraram, foi tremendo, foi muito especial mesmo. Eu quero agradecer o carinho dos irmãos e dizer que temos sido assim tratados pelos irmãos de uma maneira preciosa. Obrigado pelo carinho. Eu não tenho como agradecer a igreja, a liderança, o ministério, pelo carinho que a gente tem sentido de todas as maneiras que você possa imaginar. Então, muito obrigado, receba a minha gratidão da minha esposa, e obrigado pelas orações. Continue orando, nós estamos batalhando todo dia. Estou dizendo, Senhor, estou aguardando o cumprimento da Tua promessa, eu não abro mão não, eu estou aqui, Senhor, buscando a Tua face. Amém, amém. Obrigado, irmãos, não é? Vou pedir um favor, você já viu que nós estamos aqui atrás das grades de novo, né? Colocaram grades aí, ainda bem que tem os presos atrás e os presos na frente, né? Então, vou pedir uma gentileza para esse culto e os próximos cultos. Sempre que você entrar na fila, senta o mais que você puder no meio, deixando as vagas nas laterais, tá? Porque isso facilita o ingresso.
Eu vou pedir aos que têm pernas boas, mais jovens, que já se dirijam diretamente para a galeria, tá? E deixar as pessoas que têm dificuldade de subir as escadas para que usem aqui esse ambiente. E se você não pode subir, já está lotado, sobe aqui para o palco, e se tiver cadeira vazia, já senta aqui com a gente, tá? Aqui não é sacrossanto não, só está mais alto para você poder enxergar. Tá? Então você viu, tem cadeira, senta ali, senta aqui, senta onde você puder, tá? E esteja aqui conosco. Esses andaimes que estão sendo montados vão colocar o forro nessa parte mais alta do templo, tá? Que é quase 30 metros de altura, tá? Então tem que levantar esse andaime para que eles possam colocar o forro, e já vai ficar bonito aí, né? Faltam só 100 dias, só isso, tá? Então dia 5 você não pode perder, é jantar, né? Dia 5, né? Eu venho aqui comer, se Deus quiser, né? Ainda mais que tem um monte de homem aqui que é chefe de cozinha e que está se oferecendo e está oferecendo jantar para a gente aqui. Eu vou vir, eu quero experimentar o que eles fazem aí, né? Porque vai ser uma coisa sensacional. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 9. Mateus 9, a partir do verso 35 até o capítulo 10, versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, Mateus capítulo 9, a partir do verso 35 até 10, verso 1. A Bíblia diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. E então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Pai querido, em nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui e te adorando, te bendizendo, celebrando essa santa comunhão do povo de Deus, esse amor tão precioso de Jesus sobre nós, que se manifesta em amor que o Senhor colocando em nosso coração é repartido com outros. Eu sou alvo desse amor, eu quero te louvar por isso. E nesta hora, Pai, quando estamos lendo a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo se manifeste aqui entre nós, que nós possamos ouvir a Tua voz. Quem sou eu para falar alguma coisa a alguém? Eu sou de carne e osso, a minha humanidade está na flor da pele. Se não for a Tua graça, o que seria das nossas vidas? Então agora, Pai, manifesta a Tua presença, trata o nosso coração, lida, Senhor, com a nossa visão, ajuda-nos, Senhor, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria que você entendesse o que é que estava acontecendo quando estas palavras foram ditas. Jesus estava na Galileia e ele tinha como propósito terminar o seu ministério ali, para poder expandi-lo para outras regiões do país. Ele iria para a Judéia, para a Pérea, ele iria para Decápolis, ele estaria então ampliando o escopo da sua missão. Mas para você ter uma ideia da dimensão dessa missão, os historiadores afirmam que só a Galileia, naquela época, era uma região tremendamente populosa, com cerca de 300 vilas e cidades. Qual era a diferença entre uma vila e uma cidade? A vila era a cidade que não tinha muros,
E a cidade era considerada aquela que tinha uma fortificação à sua volta. Então, normalmente, as mais antigas tinham muros, as mais novas não tinham os muros. Então, vilas e cidades. Os historiadores dizem também que, por ser uma região muito densa de população, a Galileia, aproximadamente a média de habitantes destas vilas e cidades na Galileia era em torno de 15 mil pessoas. Então você imagina 300 vilas e cidades com uma habitação média por localidade, tem uma um pouquinho mais, outra um pouco menos, de 15 mil pessoas. E nesta altura, Jesus já havia visitado cada uma destas cidades e vilas, pregado, ensinado, curado pessoas. Os mesmos estudiosos que apresentam isso afirmam que Jesus fez quase que um trabalho de porta em porta, não literalmente, mas passando pelas ruas da cidade, pregando, curando, e ele já a essa altura, só na Galileia, tinha alcançado, tinha chegado perto de cerca de 3 milhões de pessoas. Veja aí o cenário do que está por trás. E é nesse contexto de Jesus chegar nessas cidades, encontrando a realidade humana daquele tempo, as mazelas humanas, pessoais, sociais, espirituais, de um trabalho que parecia quase não ter fim, que o nosso Senhor afirma. Daí Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus sabia que o trabalho a ser realizado era maior do que o número de trabalhadores que estavam disponíveis, e que a única solução era que o Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso, ouvisse o clamor de Jesus e o clamor dos trabalhadores e arrancasse, porque a palavra que Jesus pede a Deus é uma palavra grega fortíssima, que Deus pegue, arranque essa pessoa e arremesse, jogue com força essa pessoa na direção daquela necessidade e daquele trabalho. Que a oração de Jesus e a oração que ele estava desafiando os seus discípulos a fazerem era que os trabalhadores que Deus tem no meio do seu povo fossem arrancados da sua acomodação e lançados na seara de Deus. Nós estamos aqui, uns 100 dias aqui desta igreja para o seu centenário. E eu quero dizer para vocês que essa oração de Jesus é a oração que eu estou fazendo por você. E essa é a oração que os ministros desta igreja estão fazendo por todos nós. Senhor, a seara é grande, né? Arremessa, levanta, tira da acomodação os trabalhadores para esta seara. Agora eu queria nessa manhã olhar, ou hoje eu queria olhar, não é? Qual era a expectativa de Jesus com relação a essa oração? O que ele esperava que Deus fizesse? O que significa arrancar você da sua acomodação e lançar na obra do Senhor? Como é que Deus faz isso? Como é que isso acontece? E quando a gente olha para esse texto, a gente vai descobrir como Deus vai trabalhando o nosso coração para isso. E eu queria falar sobre a primeira maneira de Deus, não é? A expectativa de Jesus, a primeira expectativa de Jesus para aquilo que Ele queria que acontecesse na minha vida e na sua vida, para que nós fôssemos mobilizados na direção do propósito de Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus esperava que Deus despertasse os servos dele
para verem o que Jesus estava vendo. Porque é interessante, enquanto a gente não é capaz de enxergar sobre a mesma perspectiva de Deus a realidade, a gente não se levanta, a gente não se mexe. Quer ver que coisa interessante? Chegou um irmãozinho nosso, que é funcionário da igreja, trazendo uma pilha de cadeiras. Ele veio arrastando a pilha de cadeiras aqui pelo meio do auditório, até aqui na frente, sozinho. Aí ele começou a tirar as cadeiras, todo mundo estava olhando. Ninguém se levantou para ajudar. De repente, 2 ou 3 levantaram e foram lá e começaram, e todo mundo continuou olhando. Interessante é porque alguns que viram, se sentiram impactados por essa cena, se levantaram e se mexeram. Outros viram e não enxergaram. Viram apenas como uma coisa normal. Assim acontece na nossa vida. Jesus está dizendo: Pai, abre os olhos desse povo para enxergar na mesma perspectiva que eu estou vendo, para enxergar na mesma perspectiva que o céu está vendo, na mesma perspectiva que eu gostaria que o meu povo enxergasse a realidade. Jesus sabia que essa era uma das maneiras nós somos retirados da nossa acomodação e sermos lançados para dentro da sua obra, quando Deus abre os nossos olhos e nós começamos a enxergar na perspectiva de Deus aquilo que está à nossa volta. Isso porque a nossa perspectiva de vida nos move a construir as nossas prioridades. As prioridades para você são determinadas pela sua perspectiva de vida. Então, se Deus mudar a sua perspectiva de vida, você vai mudar as suas prioridades. E o que Jesus queria que você visse? Aquilo que ele estava vendo. O que ele estava vendo? Primeiro, o sofrimento das pessoas. Jesus estava dizendo: olha, visitei todas as vilas e cidades da Galileia. E sabe o que eu vi? Eu vi pessoas aflitas e esfoladas pela vida. Você pode imaginar a Galileia nos tempos de Jesus? Queridos, se a saúde pública ainda é uma calamidade nos nossos dias, você pode imaginar a dor, o sofrimento daquele povo, e por isso, onde ele ia, ele era movido de compaixão ao ver os enfermos, os aflitos, os desesperados, espalhados por aquela terra. Eu estava conversando com um irmão e ele estava me falando de um movimento de Deus num país, e esse país é completamente fechado para o Evangelho, e chegou um missionário numa cidade. Na verdade, ele estava fazendo uma viagem e ele se perdeu, e quando ele se perdeu, ele parou numa vila, numa região bem distante, uma região rural, e ele estava ali e ele precisava de hospedagem, ele precisava de reabastecer de alimento, mas era uma vila, não tinha ali onde ele ficar, ele dependia das pessoas que moravam ali. E aquele missionário então disse: bom, o que eu vou fazer? E o Espírito Santo de Deus disse assim para ele: olha, vai e pergunta se tem alguém sofrendo muito nessa cidade, porque eu vou abençoar. E ele chega naquela cidade, na entradinha daquela vila, e a pessoa olha, um forasteiro, uma pessoa de longe: o que é que você está fazendo aqui? E tal, etc. Eu estou indo para tal lugar, em viagem e tal, mas eu estou perdido. Ah, o senhor está perdido, esse não é o caminho, mas eu vou ter que pousar aqui e tal. A pessoa olhou para ele e tal, e ele perguntou assim: há alguém que sofre demais aqui? Aí aquela senhora se espantou e disse assim: tem. O senhor fica quietinho e escuta. Você vai ouvir o gemido de um senhor que está muito doente. Escuta aqui. Todo dia, toda noite, a gente escuta os gemidos desse homem. E aí aquele missionário disse: me leva lá. E ele foi. E quando chegou lá, ele bateu na porta, se apresentou e disse assim: eu queria orar por ele,
porque Deus me falou quando eu estava chegando nessa cidade que tinha alguém que sofria muito, e eu queria orar. E aí então ele vai e ora por aquela pessoa, e Deus faz um milagre tremendo, cura aquele homem, e aquilo se torna um testemunho tremendo. E aquele homem que foi curado e a sua esposa se tornam os líderes espirituais daquele país que estava sendo evangelizado, porque Deus tinha uma grande obra para fazer. Mas isso aconteceu porque tinha alguém que estava disponível para ver o sofrimento das pessoas. Queridos, quando a gente é capaz de enxergar a vida, as pessoas, na mesma perspectiva de Deus, a gente não consegue ficar parado. Mas os problemas na época de Jesus não eram só no campo da saúde. Você pode imaginar as dimensões sociais, da fome, da miséria, da exploração do pobre, da opressão política. Isso fazia com que Jesus fosse movido de compaixão e trabalhasse para mudar aquela realidade, seja multiplicando os pães, seja ensinando novos valores de vida, para produzirem uma igreja capaz de repartir e trabalhar para o bem comum, como aconteceu com a igreja de Jerusalém. Mas Jesus não viu só o sofrimento, a dor, a saúde, a doença, ele viu o desespero e a desorientação das pessoas. E Jesus vai dizer: olha, eu estou vendo esse povo aflito, desesperado, desorientado, como ovelhas sem pastor. A expressão ovelha sem pastor nos mostra um rebanho desorientado e desesperado. E a cena que vem à minha mente é das pessoas correndo, tentando fazer algo, mas estão perdidas, desorientadas. E aí, quando a gente está perdido e desesperado, e a gente está correndo e se batendo pela vida, a gente acaba produzindo mais dor e mais sofrimento. Há um ano atrás, aproximadamente, um pouco mais de um ano, houve um desastre, uma coisa horrível que aconteceu no Brasil, que foi aquele incêndio na Boate Kiss, lá na cidade de Santa Maria. E eu acho que se a gente lembrar daquela cena, porque todos nós sabemos, todos nós vimos, a gente vai entender o que significa o sentido dessa frase de Jesus para desorientado, como uma ovelha que não tem pastor. É interessante que os peritos que olharam aquela boate, eles nos afirmam que algumas pessoas tentaram fugir daquele incêndio e viram uma luz e acharam que era saída, e de repente o fluxo da multidão foi enchendo o banheiro e ninguém conseguia sair do banheiro, porque aqueles que descobriam que lá não era a saída, não conseguiam voltar, porque tinha um grupo que vinha atrás deles, e cada vez ia se atropelando mais, e se impedindo a saída, e aí morre um monte de gente naquele banheiro. Aqueles que estudaram aquela tragédia dizem que pessoas foram correndo para a porta, tentando fugir, e foram esmagadas pelo desespero da multidão nas barras de contenção que havia na porta. Não tinha um fluxo direto, tinha umas barras de proteção, e aqueles que não conseguiam pular, saltar, os primeiros que chegaram pulavam, depois não tinha nem espaço para levantar a perna, e a multidão vinha e esmagava as pessoas junto àquelas barras de proteção. Outros disseram que os seguranças que não enxergavam o perigo, não viram o incêndio, no primeiro momento não permitiam a saída daquela massa de pessoas, porque achavam que estavam fugindo sem pagar a conta. Gente amedrontada que simplesmente perdeu toda a orientação. E aí, a única coisa que sobrava era a morte.
Queridos, quando nós vemos estas coisas, não dá para ficar sem fazer nada. E aí você vai lembrar dessa cena, não é? De um jovem que viu tudo isso, saiu daquela boate, pegou uma marreta, lembra disso? E ele começa a quebrar todas as paredes e deixa o povo embora, deixa o povo embora. Não dá para a gente voltar do inferno, da confusão, sem resgatar alguém. E aquele outro jovem que morre lá, porque ele consegue sair levando alguém, mas tinha gente dele lá dentro, ele volta 2 ou 3 vezes e na 4ª vez ele não consegue sair mais. Porque quando a gente vê a realidade na perspectiva de Deus, o que Ele está vendo no coração das pessoas, o que Ele está vendo nesse mundo, o que Ele está vendo no dia a dia dessa casa, o que Ele está vendo dentro das famílias, o que Ele está vendo no coração dos homens. Quando a gente vê na perspectiva certa, a gente não consegue manter a vidinha medíocre de cada dia. Quem já não viu uma cena dessa dos desabrigados, não pegou tudo que tinha em casa e levou num posto de coleta? Eu já fiz várias vezes. Eu me lembro, eu era garoto, não é? Que pegou fogo em São Paulo, no edifício Joelma, foi uma tragédia, eu acho que foi uma das grandes tragédias que pela primeira vez estava ao vivo na televisão. E eu me lembro quanta gente foi levar leite, tanta gente levando leite para desintoxicar da fumaça, que chegou uma hora lá que eu me lembro que disse, olha, não precisa mais não, porque não tem nem onde pôr leite. Porque quando a gente vê na perspectiva certa, a gente para tudo para fazer aquilo que tem mais valor. Não dá para ficar quieto. O que Jesus queria era que você e eu víssemos este mundo, esta sociedade, na maneira que Ele está vendo, e perdêssemos o sono da acomodação, para viver, para se envolver, para ser movido na direção desta gente aflita e desorientada. Jesus nos proíbe deixar de lado a grande miséria física, social, econômica, espiritual das multidões. Ele diz ao contrário, olha com os meus olhos e se envolva. Jesus nos proíbe considerar esta miséria como algo que Deus aprova, sancionado por Deus. Essa tragédia foi pela vontade de Deus. Não, não foi não, querido. Essa tragédia é fruto da desgraça do homem, que está fadado a essa desgraça por causa do pecado, mas tem jeito de mudar. Por isso Jesus visitou todas as vilas e cidades. Por isso Ele disse que eu e você precisávamos ser sal e luz nesse mundo. Agora, sabe o que é pior? É que Jesus não viu apenas a dor, o sofrimento e a desorientação das pessoas. Jesus viu a colheita. Há várias interpretações para aquilo que Jesus queria dizer com a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Alguns acreditam que essa colheita representa todos os perdidos que podem ser arrebatados. Mas a partir das Escrituras, de outros lugares das Escrituras, nós descobrimos uma imagem diferente do que Jesus quis dizer com relação à colheita. Porque Jesus não estava vendo apenas o sofrimento, a dor, a desgraça, aquilo que estava acontecendo naqueles dias. Jesus estava vendo a colheita de Deus. Jesus estava vendo aquilo que no final dos tempos a Bíblia chama de a grande colheita, do dia em que todos os homens serão julgados nessa terra.
Olha só o que a Bíblia diz em Joel, capítulo 3, versículos 12 em diante, diz assim: preparem-se, povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Os pecados dessas nações são tantos que elas vão ser cortadas como o trigo maduro no tempo da colheita, e elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor no vale da decisão. Sabe o que é que Jesus viu? Ele viu essas multidões no vale da decisão. Ele viu essas multidões no juízo de Deus. Ele viu o homem sofrendo as suas dores, as suas enfermidades, as injustiças sociais. Ele viu a desorientação, o homem correndo para um lado e para o outro, não sabe qual é o caminho, não sabe o que fazer, nem para resolver a sua vida aqui, quanto mais a sua vida eterna. Mas Jesus viu lá aquele dia, e aquelas multidões desesperadas e sem esperança, indo para o inferno. Tem gente que não gosta que a gente fale sobre isso, mas o que a Bíblia diz é isso. Existe um inferno. E enquanto a gente não enxergar essa realidade, a gente não faz nada. Olha só o que diz Mateus, capítulo 13, versículos 30 a 43, diz assim, verso 30 melhor, e 40 a 43. Jesus fala de uma parábola do joio e do trigo. Ele diz assim: deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. E então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado, depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Verso 40. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, eles ajuntarão, tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. E depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. E então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Agora, João, na ilha de Pátimos, teve a mesma visão de Jesus. E lá em Apocalipse 14, ele vai dizer o seguinte: e então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. E depois o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. E aí outro anjo saiu do templo que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. E depois outro anjo que era encarregado do fogo saiu de perto do altar. Com voz forte ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice e corte os cachos de uva da videira da terra, pois as uvas estão maduras. E então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e os jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metro de fundura. Sabe por que Jesus percorreu todas as vilas e cidades de modo incansável? Porque ele via o sofrimento, porque ele via a desorientação, gente perdida, mas ele também via o juízo eterno que pairava sobre cada uma daquelas pessoas. E ele não podia ficar acomodado, ele não podia ficar assistindo o desfecho de tudo. Ele precisava buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso ele clama ao céu e nos ensina a clamarmos também
que Deus mova o coração do seu povo e jogue em meio a esse cenário os seus trabalhadores. Hoje é o dia em que Deus está fazendo uma santa convocação. Que nós nos levantemos, que nós também sejamos movidos de compaixão pelo sofrimento humano. Às vezes, eu acho que a gente é parecido com a rainha Esther. A rainha Esther estava no seu palácio e ela não entendia por que ela era rainha. Por quê? Por que Deus tinha colocado ela naquele lugar? E aí o seu tio, que a criara como filha, vai à porta do palácio e ele está com roupas de luto, saco desse de estopa, coberto de cinzas, parecendo um mendigo. E era proibido entrar no palácio com esse tipo de roupa, não era roupa adequada. E então os soldados dizem: tudo bem, o senhor é o tio da rainha, mas não pode entrar, o senhor não tem a roupa adequada. Diz assim: eu preciso falar com a minha sobrinha, manda ela vir. E ela está muito ocupada. Sabe o que a rainha fazia naquele tempo? Ela ficava se preparando no spa para a hora que o rei chamasse para a noite estar com ele. Então tomava banho de leite de cabra, entendeu? Ficava passando maquiagem. Eu não sei se dava para pintar unha naquele tempo, mas era mais ou menos isso que a rainha daquele tempo fazia. E ela dizia: olha, vai lá, oficial aqui da rainha, e pergunta para o meu tio o que ele quer. Como é que ele está fazendo eu passar uma vergonha dessa? Ele vem desse jeito aqui no palácio, que coisa horrível. Titio deve estar ficando meio gagá. Manda lá alguém falar com ele. E aí vai lá o oficial da rainha e diz: ô Mardoqueu, que negócio é esse que você está fazendo? Ele diz assim: eu quero falar com essa menina, traz ela aqui. Diga para ela que o tio que a criou, que é como pai, precisa falar com ela. Eu não quero falar com o assessor dela, eu não quero falar com a secretária dela, eu quero falar com ela. Mas ela está muito ocupada agora no banho de leite de cabra. Está entendendo? Aí ela, brava, se levanta, se prepara, desce até o portão. E tio, o que está doido aí, com essa roupa de doido? Diz assim: você é uma alienada? Você não sabe o que está acontecendo? Você viu o decreto que o teu marido assinou? Dia tal, às tantas horas, qualquer pessoa em qualquer lugar desse planeta que está debaixo do poder persa pode matar um judeu e não vai ser julgado por isso. O nosso povo vai ser exterminado num dia. Verdade? Ela não sabia, ela não conhecia. E aí o tio dela diz assim: olha menina, Deus te colocou aí para fazer diferença hoje. Ela diz: o que eu posso fazer? Tio, aqui o negócio é complicado. Tem esposa, tem concubina, eu nem consigo falar com meu marido. E olha, você lembra da Vasti? A Vasti, perdeu a cabeça, porque ela foi desobediente. Esse negócio não é assim, tio, eu não posso fazer nada, sinto muito. Diz: não, menina, você não entendeu? Se você não fizer nada, Deus vai levantar alguém para fazer, mas você não vai ter nenhuma parte no projeto de Deus. E aí ela sai impactada com essa palavra, ela começa a orar, Deus coloca na mente dela uma ideia, ela se apresenta diante do rei, prepara uma festa, você pode ler o livro todo, é linda a história. E lá naquele lugar ela é usada por Deus para revelar o que estava acontecendo, para mostrar a tragédia, e Deus muda o coração do rei.
Queridos, eu e você muitas vezes somos a Esther, que está assistindo a história do vizinho, a história do seu parente, a história do seu irmão de carne, a história do seu filho, a história do seu marido, e você não entendeu ainda, não entendeu a aflição, a desgraceira toda que está lá, e você está dizendo, alguém tem que fazer alguma coisa. Você não está entendendo a desorientação, gente correndo para um lado e para o outro, procurando uma saída e morrendo no banheiro. Você tem que dizer, alguém tem que fazer alguma coisa. É que pior, quando a gente prega o Evangelho, gente, a gente não está querendo pessoas para a nossa agremiação. Não é para isso que a gente prega o Evangelho, não. É porque a colheita chega na vida de cada um num tempo diferente. Tem muitos dos seus que estão morrendo, indo para o inferno. E você está tomando banho de leite de cabra em casa. Está entendendo? A oração de Jesus foi, gente, vamos clamar a Deus. Vamos clamar a Deus. Que desperte o seu povo, que abra os olhos para enxergarem a realidade como eu estou enxergando, para que eles sejam movidos da mesma compaixão que eu estou vivendo. Teu marido, para onde está indo? Teu filho, para onde está indo? Teu pai, para onde está indo? Teu vizinho, para onde está indo? Teu colega de trabalho, teu melhor amigo. Queridos, quando a gente enxerga isso, não dá para ficar sentado em casa, assistindo a novela, e rindo com a desgraceira desse mundo. O que eu espero de você hoje? Deus está nos permitindo, como igreja, completar 100 anos. A missão dessa igreja não é construir um templo. O templo é parte de um projeto, um sonho. Mas a missão dessa igreja é buscar e salvar o que está se perdendo. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Que durante esse centenário, 1000 pequenos templos na casa dos membros desta igreja estejam levantados lá na sua casa, lá na minha casa, para que qualquer pessoa em qualquer lugar dessa cidade possa ouvir a palavra de Deus. 1000 células espalhadas. Mas para isso, tem que a gente acordar. Tem gente que diz assim, pastor, eu não coloquei a cortina em casa. Quando eu colocar a cortina, eu abro a minha casa para fazer uma célula. Gente, tem gente morrendo por causa da sua cortina. Manda para o inferno a tua cortina. Está entendendo? Não tem sentido. Jesus olha lá de cima e diz assim, meu! Quando uma tragédia acontece, lá como agora, recentemente, numa cidade aí que foi desolada, de repente trouxe todo mundo para dentro de casa, é colchão para todo lado, ninguém está preocupado com cortina. Está entendendo? O que é o sonho, gente? É que para ter 1000 células, não adianta você dizer assim, abro a minha casa, está aqui a minha casa. Não, querido. Eu não tenho 1000 pessoas para colocar lá para dirigir essa cela. Tu tem que abrir a casa e dizer assim, eu estou aqui, me prepara que eu vou fazer o meu melhor. Mas eu não sou especialista nisso. Querido, numa tragédia, a gente não precisa de um especialista, a gente precisa de boa vontade. Numa tragédia, você vai lá e faz o teu melhor. E Jesus está dizendo, enxerga a tragédia desse tempo.
Estou aqui disponível, pode me usar, Senhor. Eu fico imaginando o que Deus pode fazer quando não apenas células surgirem e se multiplicarem, mas Deus começar a colocar sonhos, projetos, e você começa a dizer, sabe, eu estou enxergando o sofrimento humano sob um viés diferente, a gente precisa servir dessa maneira, cuidar desse tipo de gente, e Deus vai começar a incomodar você. E queridos, quando Ele incomoda a gente, Ele não está falando que o outro tem que fazer o que alguém tem que fazer, Ele está dizendo, levanta e começa. Se a gente estuda o capítulo 10, a gente vai descobrir que o mesmo Deus que faz com que a gente enxergue, dá poder do seu Espírito para a gente, é Ele que sustenta a obra. E diz assim, ó, não se preocupa com a bolsa, com o alforje, com a bengala, com a roupa, eu vou sustentar esse negócio, e Deus vai fazendo a obra, porque Ele vai levantando os seus trabalhadores pelo poder do seu Espírito, e Ele vai sustentando essa obra. Hoje, eu queria desafiar você a ser um daqueles que começam a enxergar na perspectiva de Deus a obra que Deus tem para fazer, e diga, estou aqui disponível, pode investir na minha vida, porque eu quero servir melhor. Nós vamos abrir essas 1000 células, nós vamos multiplicar os ministérios desta igreja. Ministério é isso, quando um grupinho de pessoas diz assim, nós vamos fazer esse serviço. Não dá para fazer tudo, mas nós vamos começar. E Deus, na sua graça, vai nos dando poder, sabedoria, recursos, e a gente vai se multiplicando nisso. Por isso, na página 27 aí da sua revista, vira aí na página 27. Você recebeu hoje um lápis, não recebeu? Você recebeu esse lapisinho aqui? Recebeu esse lápis? Não recebeu o lápis? Alguns receberam, né? Outros não receberam. Se você não recebeu, pede emprestado, tá? E você vai preencher essa ficha que está aí. Como é que você vai se envolver? Eu estou orando por você. O ministério dessa igreja está orando. E eu vou desafiar toda a igreja a orar por isso, tá? E você vai se envolver. Nós vamos colocar isso de uma maneira prática. E no momento do louvor que virá em seguida, você vai preencher esses dados aí agora, pode preenchendo, tá? E você vai vir aqui e vai entregar no gasofilácio. Enquanto a gente estiver cantando, estou aqui, estou disponível. E eu vou estar orando, Senhor, amplia a visão, faz esse povo enxergar, faz esse povo enxergar o vizinho, faz esse povo enxergar o pai, faz esse povo enxergar a mãe, faz esse povo enxergar o irmão. Sabe, a melhor maneira de você ganhar pessoas da sua família para Jesus é quando a célula está na tua casa. Que para ir na casa do teu vizinho, você não vai conseguir o seu parente, mas na tua casa, você vai fazer o lanchinho lá, vai ser uma festa, eles vão. Está entendendo? Pensa nisso, mas não só isso, outras coisas que o Espírito de Deus estiver colocando no seu coração. E aí no momento que a gente estiver se preparando aqui para a ceia, quando os diáconos vierem aqui para frente, nós vamos estar louvando a Deus, e você vai vir para frente e colocar no gasofilácio agora, essa fichinha, e já tem o primeiro compromisso. Que dia que vai ser? Sábado, dia 8, sábado agora que vem, 9 horas da manhã aqui na igreja, você vai ter um encontro comigo, para a gente falar sobre os desafios. Estou convocando todos os líderes, todas as pessoas que servem, todos os voluntários, todos os ministros, todos que estão disponíveis, estou convocando para estar aqui. E a gente vai olhar olho no olho e dizer assim, ó, temos sonhos, temos projetos, vamos fazer junto? Vamos fazer junto? E aí a gente vai ouvir, porque muitos dos sonhos, queridos, não estão na cabeça do pastor. É tremendo como funciona a obra de Deus, sabe? Não é o pastor que sabe todos os sonhos de Deus, não. O Espírito de Deus se espalha no meio da congregação e chega alguém e diz assim, pastor, eu tenho um sonho. E ele compartilha com a gente. E o coração da gente é movido também pela mesma compaixão que está no seu, dizer, vamos? Aí diz assim, pastor, o que eu faço? Começa. Mas o dia não tenho. Isso não tenho também. Deus está mostrando, nós vamos fazer. Mas como é que vai ser? Não sei, dobra o teu joelho, nós vamos orar e Deus vai revelar. E as coisas começam a acontecer. Não é a estrutura que faz,
é o povo de Deus que faz. Então agora, nós vamos adorar a Deus, tá? Eu vou convidar você a adorar o Senhor, mas a adoração que Deus espera de quem está lá na galeria, de quem está aqui embaixo, é que você veja na perspectiva de Jesus o que está acontecendo e diga: eis-me aqui, Senhor, pode usar a minha vida, tá? Então adoremos ao Senhor. E quero convidar os diáconos para virem aqui, e enquanto eles vêm, você vai trazendo a sua ficha, e vai dizendo: estou aqui, pode contar comigo, conta com a minha casa, conta com a minha liderança, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu não quero ficar dormindo em casa não. Lembra o que o Senhor nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel. Coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra o canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Que se cumpra a palavra de Deus na nossa vida, amém? Você concorda com isso? Esse é o tempo que a gente vai celebrar a ceia do Senhor, e é importante isso, porque o Senhor Jesus queria que a gente entendesse e nunca esquecesse o propósito da nossa missão. Sabe por que a gente enxerga o mundo na perspectiva de Deus? Sabe por que a gente é movido de íntima compaixão? Sabe por que a gente se move para servir? Porque há uma esperança.
E hoje à noite eu vou falar sobre isso. O que faz quem é movido? Jesus vai falar aqui o que faz. Mas o pão e o vinho que vai ser repartido agora nos ensinam o que Jesus já fez, para que nós que fomos movidos possamos levar uma mensagem de esperança. Quando aquele homem com a marreta quebrou a parede, para que aqueles que estavam sendo esmagados naquela barra de contenção que tinha ali pudessem sair pelas laterais, ele abriu uma luz no meio da escuridão. Eu imagino ele quebrando, e quando quebrou, a fumaça saindo, e ele gritando: vem por aqui, vem por aqui. A ceia do Senhor está dizendo que a única esperança é a luz do mundo, Jesus Cristo. A única esperança é o poder do nosso Salvador que se compadece de nós. O único caminho é Ele, o único pastor é Ele. Então, quando você pegar do pão e do vinho, você que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que já professou a sua fé, você já que se comprometeu com Ele, com a igreja dele através do batismo, que você lembre: olha, Senhor, pode me usar, porque o Senhor é isso. Senhor,
próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. A palavra de Deus nos diz assim, Romanos 12:1: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu vou ler o mesmo versículo na versão da linguagem de hoje. Diz assim:
Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Todo esse culto foi um apelo a isso. Qual é a sua parte na missão de Deus? Qual é a sua parte na missão de Deus? No que o teu coração já foi movido de íntima compaixão? Então a primeira oração, antes da gente comer o pão, é sua. É a sua resposta. Não tem adoração diferente que seja mais apreciada por Deus do que o teu sacrifício pessoal de consagrar-se a Ele. Essa é a verdadeira adoração, diz a Bíblia. Então hoje você vai oferecer esse tipo de adoração, tua vida no altar de Deus. Depois que você orar, a gente vai comer o pão. Depois de comermos o pão, João Val vai orar. Ele é surdo, ele vai usar as mãos para orar. A pastora Dona Irã vai interpretar. Se você quiser ficar de olhos abertos para participar da oração, porque é assim que os surdos fazem, eles precisam ver a oração, não ouvir a oração. Você pode ver a oração e ouvir. E lembra que qualquer pessoa pode servir a Deus e oferecer um culto que é a dedicação da sua vida. Qualquer pessoa, você também. Então, antes de comer do pão, curva a sua fronte e ore ao Senhor. É o seu oferecimento, é a sua entrega, é o seu culto. Eis-me aqui, Senhor. Onde o teu coração te leva, onde a tua compaixão e o Espírito de Deus te empurra, qual é o teu oferecimento? Agora comamos desse pão e dizendo: Senhor, tu já fizestes isso por mim, agora é minha vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, agradecidos, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos santifica, o Senhor nos leva para mais próximos do Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Muito obrigado pelo encorajamento e porque o Senhor está no nosso coração, nos ajudando a entender a Tua visão, Senhor, para as nossas vidas e para a Tua igreja. Deus, obrigado, porque o Senhor tem feito maravilhas aqui. A Tua vontade tem sido soberana. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito nessa igreja, por cada coisa. Te agradecemos pelo Teu sacrifício na cruz também, que retirou os nossos pecados e nos dá a possibilidade de viver contigo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá também a possibilidade de sermos luz para esse mundo, fazendo a Tua vontade acontecer nessa terra. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Pai, pela possibilidade que nós temos de Te agradecer e Te louvar. Em nome de Jesus. Amém. Bebamos desse cálice, celebrando Jesus que nos capacita para a sua missão. Agora fica de pé, dá a mão para quem está perto de você. A gente vai terminar esse culto. Dá a mão aí, se estende aí. Você já sabe, lá em cima, vai conectando as pessoas o que for possível, tá? Hoje à noite eu vou continuar essa mensagem. Quero convidar você para que Jesus está pedindo que a gente veja o que Ele estava vendo, mas que a gente faça o que Ele está fazendo. E eu quero falar sobre isso hoje à noite. Aleluia! Porque o nosso louvor mais tremendo é a nossa vida no altar de Deus. Aleluia! Aleluia.
Louvado seja o Senhor. Que a paz, a graça de Jesus acompanhe você, tá bom? Espero você hoje à noite e sábado, tá? Para a gente conversar sobre ação. Que Deus te abençoe.